Hebreus capítulo 11, versículo 2 diz o seguinte: glórias a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Glórias ao Senhor, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Bem, irmãos, como os irmãos puderam perceber, conversaremos hoje um pouco a respeito da fé. Vamos tratar um pouco sobre esse assunto tão relevante, nos nossos dias. Assunto tão relevante que tem sido um tanto deixado de lado, porque quando nos deparamos com o que está acontecendo nos nossos dias, parece que a fé, ela deixou de ser um firme fundamento, ela deixou de ser algo vital e necessário na condição humana. E eu digo isso em relação à nossa fé, a fé cristã, aonde já não vemos a expressão da fé no rosto das pessoas, nas palavras das pessoas, nos seus comportamentos. E podemos ver que, assim como o amor de muitos tem esfriado, a fé de muitos também tem esfriado. E isso é preocupante, de tal forma que devemos, como foi ministrada quinta-feira a palavra do Senhor, vigiar também para não desfalecermos, como muitos estão desfalecendo, porque os dias passam, as lutas vêm, mas a fé, ela tem que permanecer inabalável para a glória do Senhor, porque é pela fé que nós veremos o cumprimento das promessas do Senhor na nossa vida. Glórias a Deus. Bem, irmãos, a fé, ela é um instrumento. Ela é um instrumento usado para fortalecer a nossa crença. A fé, devido a ela ser um instrumento, ela pode ser usada para qualquer outra situação. Mas em relação aos cristãos, a principal função da fé é usá-la para crer no Senhor, crer na sua palavra e nas suas promessas. Então ela é um instrumento que nos ajuda na nossa crença, ela nos ajuda a ficarmos firmes, a não abrirmos mão daquilo que nós já alcançamos no Senhor, e por meio da fé também não abrir mão daquilo que por meio do Senhor Jesus Cristo ainda alcançaremos. Louvado seja Deus, porque tudo da parte de Deus para conosco se vem por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: tudo que pedires em meu nome. Então existe um mediador entre Deus e o homem, entre nós e o homem, a saber, Jesus Cristo, o homem. Louvado seja Deus. Então a fé, ela é esse instrumento que nós usamos para quê? Para ficar firmes, para continuarmos de pé, perseverantes na busca pelo nosso Pai, pelo nosso Deus, o nosso Criador. Usamos para continuarmos inabaláveis, continuar de pé e alcançarmos tudo que do Senhor tem para nós, todas as suas promessas. Louvado seja Deus. E a verdade é que, como eu disse, a fé, ela já nos trouxe tantas experiências e tantas outras nos trará. Jeremias, ele sabia de tudo que ele tinha vivido, assim como eu e você. Também sabemos todas as experiências que a fé nos trouxe. Todos os momentos em que nos encontramos em situações que provavelmente sozinhos não conseguiríamos passar. Sozinhos não conseguiríamos atravessar as muralhas que se levantaram, atravessar os mares vermelhos que não queriam se abrir.
mas fazendo o uso da fé desse instrumento e crendo que o nosso Senhor estaria conosco naquele momento. Por tantas situações chegamos até aqui, louvado seja Deus. E isso porque a nossa fé fez com que até aqui o Senhor nos ajudasse, louvado seja Deus. Porque o Senhor se move em favor daquele que nele crê, louvado seja o Senhor. Jeremias, ele entendia tudo que ele já tinha vivenciado por meio da fé no Senhor. O profeta Jeremias é de tamanhas experiências com o Senhor por meio da fé. E lá no seu livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, o capítulo 3, versículo 21 e 22, ele diz: disto me recordarei, talvez na sua tradução esteja, quero trazer à memória. E aqui está escrito: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Em outras traduções quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, que me renova novamente na presença do Senhor. E no versículo 22 ele conclui o que é que traz esperança para o coração dele, e é que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos, e são novas todas as manhãs, louvado seja Deus. E agora você pode trazer à memória os eventos que quiseram lhe derrubar, que quiseram lhe abalar. Falando sobre domingo passado na ministração de não desfaleçamos, eu comentei sobre momentos da nossa vida em que a gente pensa em largar tudo, pular do barco, pular fora do barco, achando até que Cristo não está no barco, né? Momentos que muitos de nós já passou. Não vale mais a pena investir nessa vida, eu vou sair fora. Mas mantendo a fé, nós vimos que a misericórdia do Senhor, ela agiu em nosso favor, louvado seja Deus. E esse momento já não está mais presente, ele passou, porque o Senhor nos ajudou a passar, louvado seja Deus. E fundamental foi manter a fé. Então podemos trazer à memória, lembrar das coisas que já vivemos por meio da fé, glórias a Deus, as vitórias que nós alcançamos por meio da fé, porque crendo, vimos a mão do Senhor agindo em nosso favor, louvado seja Deus. Jeremias, ele é cheio dessas experiências, e ele fez questão de trazer essa experiência, para nos mostrar que sempre a misericórdia do Senhor, vendo fé no nosso coração, agiu em nosso favor. E é por isso que eu e você não fomos consumidos, tantos livramentos que o Senhor já nos deu, louvado seja o Senhor. E até aqui Ele nos guardou, glórias a Deus, por causa do seu tamanho amor. Então nós podemos trazer à memória tantas experiências. O dia em que a minha e a sua fé, glórias a Deus, nos ajudou. O dia que a minha e a sua fé nos ajudou a crer no Senhor, crer que Ele iria agir ao nosso favor. Aquele dia que nós glorificamos a Deus e louvamos o nome do Senhor pela ajuda que Ele já nos tinha dado, louvado seja o Senhor, pela vitória que Ele nos tinha dado, porque Ele viu fé no meu e no seu coração. E por isso o Senhor se moveu a nosso favor. A ajuda, quando mais se precisava, ela chegou, louvado seja Deus. Porque ficando firme, crendo que o Senhor nos ajudará, então o Senhor enviará ajuda, louvado seja Deus. E toda a ajuda da parte do Senhor para nós é fruto do amor dEle, por causa da fé que temos nele, louvado seja o Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, louvado seja o Senhor. Todas essas experiências que nós já tivemos e que nós continuamos a ter com o Senhor, ela nos ajuda a continuarmos de pé, trazendo as lembranças dessas experiências. Nós cremos que podem se levantar outras experiências, mas que o mesmo Deus que nos ajudou
louvado seja o Senhor, Ele nos ajudará novamente. Glórias a Deus. Podemos ter essa confiança de que o Senhor agirá novamente em nosso favor e continuar firmes. A verdade é que a fé, ela tem sido muito deixada de lado. Já não se encontra mais expressão da fé, porque já não se tem tanto interesse pela oração, não se tem tanto interesse pela palavra do Senhor, pelo jejum. Talvez muitos de nós já esquecemos que as terças e as quintas-feiras temos estabelecido o jejum para toda a igreja, porque talvez deixamos isso um pouco de lado, e a fé com isso, ela vai enfraquecendo, porque isso são expressões da fé. Nós vimos acerca disso outro dia, expressões da fé para com o Senhor. O culto às vezes não é tão importante, às vezes o sofá é mais atraente, a cama chama mais do que o culto, os louvores talvez não sejam mais importantes, mas saibamos nós que tudo isso é expressão da nossa fé, e que tudo isso, sendo expressão da nossa fé, ela faz com que o Senhor se mova a nosso favor. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Como eu mencionei sobre o louvor, existe um mistério no louvor, e quem louva, louvado seja Deus, compreende e sente vive esse mistério. É um mistério que está introduzido na expressão da fé. Louvado seja Deus. Em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 35 diz: pois não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Louvado seja Deus. Manter a fé, irmãos, significa se manter confiantes, como eu já mencionei, confiantes de que o Senhor, Ele enviará o socorro, Ele enviará o consolo, Ele enviará o renovo, Ele enviará a ajuda que nós precisamos. É continuar confiantes e não se deixar se abalar-se pelas situações, porque situações virão, situações não deixarão de vir, mas o que é necessário é continuar confiantes, como a palavra do Senhor diz, que para o que não rejeita, mas que continua confiante, esse recebe avulto galardão, a recompensa da sua fé, a recompensa de continuar confiantes no Senhor. É crer quando nada mais faz sentido, é crer quando de fato os eventos, as coisas, as circunstâncias, o que vemos à nossa volta diz: não vai dar certo, e é você dizer: vai dar certo, porque quem está comigo é maior do que qualquer circunstância. Louvado seja Deus. Vai dar certo, porque se isso é causa impossível, eu tenho um Deus que é Deus que faz o impossível acontecer. Louvado seja Deus. Isso é manter-se confiante, isso é expressar a fé inabalável que nós devemos ter, de que o Senhor agirá a nosso favor. A recompensa da fé, ela sempre segue os que têm fé. Louvado seja Deus. E buscam expressar essa fé com as obras que expressam a sua fé. Louvado seja Deus. Porém, irmãos, como comecei mencionando, a fé hoje está um pouco escassa, porque às vezes muitos de nós até vimos para o culto, mas às vezes o instrumento da fé não se é usado. Muitos hoje estão em igrejas cheias, mas são pessoas vazias da presença do Senhor, porque a fé não é simplesmente colocar a Bíblia embaixo do braço. A fé não é simplesmente dizer eu sou cristão. A fé, ela tem que ser expressada, e o Senhor, Ele tem que ver fé no nosso coração, Ele tem que ver fé na nossa mente, Ele tem que ver que nós cremos que Ele irá agir, e isso moverá o Senhor a nosso favor.
E a verdade é que essa fé está escassa porque muito se tem combatido contra a fé. Muitas são as circunstâncias que têm se encontrado combatendo contra a fé no coração do povo de Deus, contra a fé na sua mente. Já não se usa tanto a fé para vir ao culto. Eu vou ao culto porque eu tenho que estar nos cultos. O Senhor se moverá se eu estiver nos cultos, mas eu não vou ao culto por fé, eu vou para cumprir tabela. Muitos às vezes se encontram dessa forma. E a fé é algo íntimo, é entre você e Deus. Não se tem como mensurar a fé um do outro, é algo que é muito íntimo. Então, acerca disso, cada um de nós devemos nos policiar acerca de o que estamos fazendo para o Senhor. É apenas por fazer? Estamos buscando a Deus apenas por buscar? Devemos buscar a Deus porque nós cremos que Ele existe, louvado seja o Senhor, e é galardoador daqueles que o buscam, louvado seja Deus. Temos que usar a nossa fé para buscar o Senhor. A fé do cristão, irmãos, é algo de extrema vitalidade para a sua vida espiritual. Assim como na nossa vida terrena precisamos do alimento terreno, um dos alimentos espirituais é a fé. É o que vai nos ajudar a continuar firmes no dia da adversidade. É o que vai nos ajudar a continuar buscando ao Senhor. No dia que achamos ou pensamos que não faz sentido buscar o Senhor. E isso são dias em que a nossa fé está sendo atacada, a nossa mente está sendo atacada. E a verdade é que constantemente a fé, ela tem sido combatida, ela tem sido atacada por filosofias, por ensinamentos conturbados. E a verdade é que é necessário nós termos a nossa fé inabalável, para que nada dessas circunstâncias venha a roubar o que nós já alcançamos do Senhor, e que também não venha a atrapalhar o que temos para alcançar no Senhor. A verdade é que aquele povo que estava no deserto, eles perderam a sua fé e passaram a murmurar. E eles perderam a fé de tal modo que eles fizeram um Deus para eles poderem adorar, porque a fé no Deus que tirou eles do Egito já tinha se desfalecido. E o resultado disso a gente sabe. Quase todos desfaleceram, morreram, pereceram no deserto. Então, a morte da fé pode trazer morte espiritual para a vida do cristão. A morte da fé pode trazer para nós tamanho prejuízo. E é por isso que não vemos mais certas pessoas que antes estavam no nosso meio. A fé delas acabou sendo corroída, corrompida, foi quebrada pelas coisas que aconteceram no mundo e arrancaram elas da presença do Senhor. Eventos que às vezes nós não estamos esperando acontecer, coisas que nós não esperávamos acontecer. E muitos de nós já se indagou com algumas situações: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? A verdade é que nós não estávamos esperando isso acontecer. São coisas que vai vir para combater contra a nossa fé. Veja que por vezes, eu penso que quase todos nós já passamos por situações em que estávamos super bem e algum evento que aconteceu no nosso dia trouxe desânimo, acabou a vontade de vir ao culto. São eventos que combatem contra a nossa fé. São eventos que buscam minar a fé do nosso coração. Por isso devemos vigiar quanto à nossa fé. Muitas vezes esses eventos fazem as pessoas desfalecerem. Alguns de nós já nos encontramos. Eu estava falando ontem com um irmão que infelizmente ele está afastado, e
ele estava falando sobre coisas que aconteceu na vida dele, e foram essas coisas que afastaram ele dos cultos, afastaram ele do louvor, afastaram ele da palavra de Deus. E eu fiz questão de perguntar: está lendo a palavra, meu irmão? Ao menos não estou lendo a palavra. Por quê? Porque a fé acabou sendo minada pelos eventos que aconteceram no derredor. As coisas que acontecem, irmão, no nosso dia a dia, que buscam minar a nossa fé, devemos vigiar quanto a isso, porque pode tudo se acabar. O que não pode se acabar, louvado seja Deus, é a nossa fé de que Deus Ele nos renovará, de que Deus Ele nos dará forças para continuarmos. Não podemos desfalecer, deixar com que a nossa fé desfaleça. A intenção do diabo, com essas coisas, com certos eventos que acontecem na nossa vida, nem tudo é o diabo, mas muitas setas é o diabo que busca introduzir na nossa vida, para que a gente venha a desfalecer na fé, para que a gente venha a não ter mais prazer em buscar a presença do Senhor. E às vezes viemos ao culto vazio e saímos vazio do mesmo jeito que chegamos. A palavra é ministrada, o louvor é ministrado, e a presença de Deus não é sentida, porque o diabo ele busca minar esse prazer que temos na lei do Senhor, na presença de Deus, e isso vem por meio da fé. Então, minando a nossa fé, o diabo sabe que ele vai nos afastar, ele vai fazer com que não tenhamos esperança de que Deus nos ajudará como Ele já nos ajudou. Ele vai fazer com que nós não consigamos trazer à memória tudo aquilo que já passamos na presença do Senhor e chegamos até aqui. Porque o inimigo, ele é ardiloso, ele sabe como trabalhar para combater na mente humana, para tentar minar a nossa fé, tentar minar o que de Deus nós recebemos e atrapalhar o que de Deus temos a receber. A intenção do diabo é fazer com que nós venhamos a deixar de crer que a peleja ela terá um fim, que a luta ela terminará em vitória, e às vezes nós nos sentimos derrotados porque a fé ela já foi minada. Às vezes nós nos sentimos totalmente achando que Deus não vai mais agir. Seta do diabo. A gente teve um estudo um tempo atrás sobre essas setas do diabo que vem contra a mente humana, fazendo com que desfaleça o ânimo que se tem de continuar firme na presença do Senhor. E às vezes é preciso que algo faça com que a nossa vida chacoalhe novamente, para a gente entender que só na presença do Senhor é que nós temos a vitória. Louvado seja Deus, só estando com o Senhor. E esses eventos eles acontecem de várias formas, O desfalecimento, eu falei domingo passado, vem de várias formas, e também o desfalecimento da fé, ela vem de várias formas. Às vezes uma doença que nós não esperávamos acontecer faz com que a gente duvide de que Deus ele não vai agir. Às vezes pode ser uma doença, às vezes pode ser o desemprego, às vezes a gente se encontra tanto tempo desempregado. Alguns de nós já teve alguma experiência assim, que acha que nenhuma porta mais vai se abrir, acha que não vai, a peleja não vai passar, e daí a pouco a gente vê as contas chegando e cadê? Não tem emprego, e a fé acaba sendo minada, mas nós devemos continuar crendo que o mesmo Deus que sustentou o povo com o maná no deserto e que outrora Ele já nos fez prosperar, Ele fará novamente. Louvado seja Deus. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o Senhor. É Ele quem supriu as nossas necessidades anteriores.
Então, irmãos, quando vem a doença, na verdade, isso não é para que a gente venha a desfalecer, mas é até uma deixa para que a gente venha a fortalecer a nossa fé. É uma oportunidade, louvado seja Deus, de que em noites traiçoeiras, nós venhamos a nos fortalecer em Deus, porque a luta, a peleja, a tempestade, ela pode durar uma noite, irmãos, mas a alegria, ela vai vir, louvado seja Deus. O Senhor, Ele fará os vendavais cessarem, louvado seja Deus. Ele fará, como disse o irmão ontem, a muralha de Jericó cair, glórias ao Senhor, e colocará o seu servo, que crê que Ele lhe dará a vitória, em vitória, louvado seja Deus. O Senhor, Ele tem a vitória para o seu povo, glórias ao Senhor. Outra forma que nós podemos ver que mina muito a fé, é as dificuldades financeiras, as crises familiares também são coisas que minam a nossa fé, Às vezes o apoio que se esperava ter em casa, quando não se tem, até Deus leva a culpa. O Senhor não está agindo. Eu não tenho apoio em casa, é onde eu procuro meu maior apoio, é em casa. Mas se eu não tenho apoio em casa, então é porque Deus não está agindo. E às vezes isso, irmão, vai fazendo com que a fé, no Senhor, ela não permita o Senhor agir. Mas só que quando nós buscamos ao Senhor, louvado seja Deus, é quando nós mais buscamos, no momento da maior dificuldade, é quando nós vemos a maior vitória, glórias ao Senhor, do Senhor para conosco, louvado seja Deus, porque mais abundante ainda é a misericórdia de Deus. Quanto maior for a luta, maior é a vitória, glórias ao Senhor, maior é o mover do Senhor. Então não importa qual seja a luta, se seja uma questão de doença, de saúde, uma crise familiar, uma crise financeira, quantos de nós já nos encontramos apertados financeiramente? Isso é existencial, no meio do povo. Somos pessoas humildes, e soa para desfrutar do fruto do seu suor, louvado seja Deus, que nada nos tem faltado, tudo o Senhor tem nos abastado, louvado seja o Senhor. Então, mas por vezes já passamos por algumas situações, que parecia que não tinha saída, e daí a pouco, buscando ao Senhor, nós vimos que a solução apareceu, uma luz no fim do túnel apareceu, louvado seja Deus. Quando não se tinha mais saída, a saída o Senhor proveu, porque Ele é aquele que abre portas aonde não tem porta, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Nós precisamos tão somente, irmãos, crer, porque a palavra do Senhor diz que se cremos, veremos a glória de Deus, louvado seja o Senhor. Então, se pela fé é possível, irmãos, dizer a esse monte, arranca-te daqui e lança-te ao mar, e assim se fará. Tão muito, irmãos, o Senhor, por meio da fé, agirá em nosso favor nos momentos difíceis, nos momentos de pelejas. São deixas para que a gente venha a buscar com mais veemência a presença do Senhor, buscar fortalecer a nossa fé. E maravilhoso é quando a vitória chega, louvado seja Deus. Porque para aquele que crê, e o Senhor dará a vitória. Quando a vitória chega, Ele diz: foi o Senhor que me deu a vitória, louvado seja Deus. Nada fica para o homem, porque não tinha solução mediante os olhos humanos, não tinha saída. Então é maravilhoso quando nós glorificamos ao Senhor, louvado seja Deus, pelas vitórias que Ele nos tem dado, louvado seja o Senhor. Então, independente de qual seja a situação, o que precisamos é tão somente continuar crendo, louvado seja Deus, e nós veremos que a solução, ela virá, louvado seja Deus, e a solução que nós precisamos, ela sempre vem do céu, glórias ao Senhor, ela sempre vem
muito alto, porque misericordioso é o Senhor. Em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, diz o seguinte: disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Às vezes, irmãos, Satanás ele arma ciladas. Cirandar, para se tiver alguém que não sabe, cirandar é separar. Era a forma que se tinha de separar o trigo da palha, do joio. E Satanás, às vezes, ele pede permissão. A gente viu que Satanás ele pediu permissão ao Senhor para cirandar com a vida de Jó. Foi inclusive um dos exemplos que eu citei no domingo passado. Não anotei, mas veio aqui. E aqui é o texto aonde Simão foi alertado. Não será diferente conosco, irmãos. Às vezes pelejas se levantarão, Satanás se levantará, buscando cirandar com a nossa vida, separar-nos de quê? Da fé. Nos separar da fé. Porque ele sabe que se não tivermos fé, não veremos a glória de Deus. Ele sabe que se não tivermos fé, afundaremos com a batalha, ficaremos derrotados com a peleja, com a situação, não atravessaremos as muralhas, não chegaremos ao outro lado, não alcançaremos a vitória em Cristo. E às vezes, por falta de fé, a peleja demora tanto a passar. Às vezes, por falta de fé, a luta se instala e fica durando. Mas muitos de nós já tivemos experiências em que coisas aconteceram e que nós não tínhamos como fazer pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço. Buscamos ao Senhor e Ele fez, louvado seja Deus. Então, muitas vezes, setas do diabo virá buscando cirandar, buscando separar-nos da fé verdadeira. Mas nós louvamos ao Senhor, irmãos, porque no versículo 32 o Senhor Jesus Cristo diz: mas eu roguei por ti, louvado seja Deus. O Senhor é aquele, irmãos, que quando a peleja se instala, louvado seja Deus, quando o diabo se levanta, o Senhor ele roga por nós, louvado seja o Senhor. A palavra nos relata, louvado seja Deus, que Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós, louvado seja Deus, glórias ao Senhor. E é interessante, porque quando nós lemos que o Senhor intercede por nós, Ele continua dizendo: para que a tua fé não desfaleça. Perigoso, irmãos, a fé desfalecer, deixar de crer no Senhor. Porque muitas vezes o diabo ele tem conseguido afastar pessoas da fé, irmãos. Tem conseguido cirandar com pessoas. A fé tem desfalecido. Nós estamos diante de uma geração incrédula. E isso vem desde Cristo. Certa vez ele disse: geração incrédula, até quando vos suportarei, quando não conseguiram expulsar um espírito mau do filho de um certo homem? Então o Senhor ele roga por nós, para que a nossa fé não venha a desfalecer. Mas aquele que continua crendo, continua firme no Senhor, aquele que não desfalece na fé, glórias ao Senhor, esse alcança a vitória que busca, louvado seja Deus. Só se alcança a vitória pela fé. E ele alerta Simão que o diabo tinha pedido para cirandar, mas que ele também iria rogar junto ao Pai pela vida dele, para que a fé não desfalecesse. Grande batalha, irmão, se instala contra a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E acerca disso, o Senhor ele tem intercedido por nós de tal forma que nós ganhamos do Pai armas espirituais. Nós ganhamos do Pai, glórias ao Senhor, armaduras espirituais, louvado seja Deus, como nós podemos ver em Efésios no capítulo 6, louvado seja o Senhor. E o Senhor ele nos diz: tomai
toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes, louvado seja o Senhor. O inimigo, ele tenta nos derrubar, irmão. Como o nosso amado irmão Léo costuma dizer, ele se levanta, mas o Senhor roga e ele cai, louvado seja Deus. Porque ele se levanta é para cair. Então, se levantar alguma doença, algum caso de saúde, fica firme, porque o Senhor te dará a vitória, louvado seja Deus. Se for alguma questão da família, qualquer questão que se levantar, é necessário ficar firme e crer que é no Senhor que nós temos a vitória, louvado seja Deus. Continuar firmes, buscando ao Senhor, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. E a verdade é que, ainda se levantando essas lutas, ainda assim nós devemos ficar firmes, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 3, a palavra diz que a obra da vossa fé, ela produz perseverança. Então, continuar, irmãos, firmes na fé, praticando as obras da fé, louvado seja Deus. Ela nos ajuda a continuar perseverantes, ela nos anima na caminhada, ela nos fortalece para que a gente não venha a desfalecer no meio do caminho, no meio da nossa jornada, a nossa peregrinação cristã nessa terra. Muitas coisas vêm para fazer com que a gente pare no meio do caminho, mas só que nós devemos perseverar, porque a obra da nossa fé, ela traz perseverança, e a palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja o Senhor. Então não podemos desfalecer na fé, irmãos. A fé, ela é um escudo para nós, glórias ao Senhor, e nos protege contra os dardos inflamados do inimigo, do diabo. Essas coisas, essas provações, né, elas vêm para nos experimentar, elas vêm para testar, para provar o que está no nosso coração, o quanto estamos decididos na presença e definidos na presença do Senhor. Os que desfalecem, os que desistem na caminhada, é porque de fato no coração não estavam definidos na presença do Senhor. Mas os que continuam firmes, esses sim estão decididos e definidos a continuar de pé, buscando ao Senhor, não desistindo daquilo que o Senhor ainda lhe dará, louvado seja Deus. Porque de tantas bênçãos que o Senhor já nos promoveu, tantas outras o Senhor ainda tem para nos dar, louvado seja o Senhor. Mas é preciso ficar firmes, continuar firmes no dia mau. É preciso continuar de pé, irmãos. Não podemos desfalecer, porque desfalecendo da fé, não perseveraremos. Não perseverando, não há salvação para quem desiste. Para o que desiste, não há salvação. Muitas vezes essas provações virão, e elas serão para nos experimentar, para ver o que de fato está no nosso coração, para ver o quão definidos estamos na presença do Senhor. Mas para alcançarmos a graça do Senhor, para ver se cumprir as promessas do Senhor na nossa vida, nós precisamos crer, precisamos continuar firmes. Em Atos, no capítulo 14, versículo 21 e 22, quando Paulo ele está confirmando os irmãos a continuarem firmes na fé, no versículo 22 ele diz o seguinte: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, é por muitas tribulações, é por muitas provações. Então não é no momento da tribulação, no momento do dia mau, no momento da angústia, desistir do Senhor, descrer, desanimar, desfalecer na fé, né? Mas é continuar crendo que o Senhor ele nos ajudará. Louvado seja Deus.
É continuar crendo que é necessário que por muitas tribulações venhamos a herdar o reino do céu, louvado seja o Senhor. Então as tribulações elas virão. As dificuldades se levantarão, aparecerão de N formas, de múltiplas formas se levantarão dificuldades em vários âmbitos diferentes da nossa vida, né? Mas é por meio dessas tribulações que a nossa fé é provada, e sendo provada e continuando firmes, nós herdaremos o reino do Senhor, como diz a palavra de Deus em Atos, no seu capítulo 14, versículo 22. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Em Hebreus, também em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, irmãos, diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé é impossível ver a Deus, é impossível alcançar salvação e vida eterna sem fé. Precisamos de fato, irmãos, viver pela fé, e isso é no nosso cotidiano, é dia a dia, porque, como se diz no ditado popular, cada dia é um leão para matar, né? É uma luta, cada dia tem o seu trabalho, tem a sua tribulação, a sua peleja, mas é preciso que nós venhamos continuar firmes a cada dia, né? Dia mal, continuar firmes, sendo a nossa fé provada e passando assim a aprovação, sendo nós aprovados por meio da fé. Louvado seja Deus, perseverando até o fim, não desfalecendo, não enfraquecendo na fé. Louvado seja Deus. Não podemos recuar, porque o Senhor não tem prazer naquele que recua. Então não podemos recuar do nosso chamado, não podemos recuar da comunhão, não podemos recuar da oração, do jejum, da palavra, da busca pela presença do Senhor. Não podemos recuar da nossa fé, que é algo que nos mantém firmes. Glórias ao Senhor, mesmo com tantas tribulações. Louvado seja Deus. O favor do Senhor, em algum momento Ele nos alcançará, se nos mantermos firmes na fé. Louvado seja Deus. Nós temos o exemplo de Abraão. A promessa foi feita a Abraão, mas ela só veio a se cumprir muito tempo depois. Muitos anos depois, a promessa do Senhor a Abraão veio se cumprir. A palavra diz ainda, nos dando detalhes, de que o corpo físico de Abraão já estava desfalecendo, já estava velho. Tanto tempo se passou depois que a promessa do Senhor foi feita a Abraão, mas a verdade é que nem esse todo tempo, nem o corpo físico de Abraão, já estando velho, não impediu da promessa do Senhor se cumprir. A palavra do Senhor relata que, ainda sendo Abraão, já sendo Abraão com o seu corpo velho, contudo, a sua fé estava firme. Louvado seja Deus. E Abraão, ele alcançou o cumprimento da promessa do Senhor. Ele não desfaleceu na fé. E foi isso que a palavra chega a dizer, que Abraão creu e com isso foi justificado. Abraão se manteve firme, se manteve tendo fé na promessa do Senhor. E ele viu a promessa se cumprir em Isaac. Louvado seja Deus. Então se mantenha firme no que Deus lhe prometeu. Se mantenha firme por meio da fé no seu chamado, na sua busca pela presença do Senhor, que o favor do Senhor Ele te alcançará. Louvado seja Deus. O que foi perdido será restituído. Louvado seja Deus. E o que tem para você alcançar será alcançado. Louvado seja Deus. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser esse ano, mas como diz a palavra do Senhor, ainda um pouquinho de tempo, e o que há de ser será. Louvado seja Deus. Porque o Senhor,
Ele não volta atrás com a sua promessa, louvado seja Deus. O Senhor, Ele cumpre todas as suas promessas, Ele é fiel à sua palavra, louvado seja Deus, glórias ao Senhor. Os antigos alcançaram um grande testemunho, como nós lemos no texto base de Hebreus, capítulo 11, versículo 2, porque por ela, os antigos, por ela quem? Por meio da fé, os antigos alcançaram testemunho, louvado seja Deus. Então, o nosso testemunho, irmãos, acerca do que o Senhor tem feito por nós, o nosso testemunho acerca do que o Senhor fará por nós, louvado seja Deus, depende da nossa fé. Depende de não desfalecermos da nossa fé, porque é por meio da nossa fé que nós alcançaremos e daremos, louvado seja Deus, testemunho do que Deus tem feito por nós, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Alcançaremos testemunho por meio da fé, louvado seja o Senhor. E o Senhor, Ele tem nos chamado a cada dia, por meio da sua palavra, a viver, louvado seja Deus, por meio da fé, a alcançar testemunho, louvado seja Deus, e por meio desse testemunho, fazer o nome do nosso Senhor ser glorificado, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor tocou ao meu coração para trazer para nós. E nós não podemos, irmãos, desfalecer na nossa caminhada, não podemos deixar a expressão da nossa fé, né? Quem esteve aqui no outro culto entendeu o que é expressar a fé. A expressão da nossa fé para com Deus, desfalecer, morrer, não podemos deixar de lado o nosso chamado, como a própria palavra do Senhor nos diz, que não podemos cumprir o nosso chamado relaxadamente. Não podemos fazer a obra do Senhor de forma relaxada, porque isso é como desprezar a obra do Senhor, o chamado do Senhor para a nossa vida. Mas estando firmes na fé, ter zelo pelo chamado do Senhor na nossa vida, o dia mal virá, mas por meio da fé, louvado seja Deus, nós passaremos, louvado seja o Senhor, e em Cristo alcançaremos a vitória e o testemunho, louvado seja Deus. Amém, irmãos?